Ei, nono ano, queridos do meu coração, tudo bom? Hoje nós vamos fazer a correção de algumas atividades da apostila e do CA. Então prepara os dois aí, que nós vamos começar pela apostila na página 31 até a página 33. A primeira questão aqui está falando sobre ácidos e bases, que uma característica dos dois é o sabor. Então, nós temos um sabor azedo dos ácidos e um sabor mais astringente das bases. E está perguntando por que a gente não pode utilizar isso para identificar substâncias, né? Então, embora seja considerado um critério de classificação de ácidos e bases, a gente não deve usar para reconhecimento dessas funções. Porque quando a gente ingere uma substância desconhecida, é um procedimento muito perigoso, pode matar, né? Pode ser letal. Então, a gente não pode botar esse critério de sabor só para poder identificar essas substâncias. A gente tem que também ter cuidado com o que a gente está ingerindo, porque isso pode causar um prejuízo muito grande para a nossa vida. Qual a diferença química entre ácidos e bases? Então, ácido é uma substância que, quando ela é dissolvida em água, ela vai sofrer ionização, ou seja, ela se ioniza, né? Vai produzir o íon positivo e o íon negativo. Então, o seu íon que vai ser exclusivamente vai ser o H+. Então, toda vez que eu tiver um ácido, eu vou produzir, né? Vai acontecer essa ionização e eu vou produzir um íon positivo H+. Sempre vai ter esse íon, esse cátion, né? H+. E a base, ela quando é dissolvida em água também, ela se dissocia, ou seja, ela se separa, né? E vai produzir um íon negativo, que a gente chama de ânion, né? OH-. Então, ela sempre produz esse íon OH-. Então, ácido, os dois são dissolvidos em água. O ácido, ele ioniza, formando o íon exclusivo cátion H+, e as bases, eles sofrem a dissociação, onde separa esses íons, formando o ânion OH-, tá? Explica a diferença entre dissociação iônica e ionização. A dissociação é um processo no qual os íons que estão presentes naquele composto são separados, né, quando eles são dissolvidos em água. A ionização é um processo que ocorre a formação de íons. Quando eu falo dissociação iônica lá das ligações, eu tenho os íons já formados e eles vão ser separados. Quando eu falo processo de ionização, eu estou formando esses íons, tá? No 4 aqui, tá falando das substâncias químicas presentes no nosso dia a dia, tá falando do ácido clorídrico e o ácido carbônico e o ácido sulfúrico. Se apresenta as baterias do veículo. Esses ácidos podem ser representados respectivamente. Então, a gente tem que dar a fórmula do ácido clorídrico, ácido carbônico e ácido sulfúrico. Então, lembrando, ácido, para ele terminar com hídrico no final, isso quer dizer que ele não tem oxigênio na sua fórmula. Então, o ácido ele tem que ter um H, um elemento radical e terminar ou não com oxigênio. Então, se ele não terminar com oxigênio, ele vai terminar com hídrico no final. Então, o ácido clorídrico, ele não vai ter oxigênio, né? Terminando com hídrico. Então, ele vai começar com H e clorídrico vem de cloro. Então, qual é o elemento cloro, né? Qual é a fórmula do cloro? Então, o átomo de cloro é Cl. Então, vai ser HCl. O ácido carbônico, carbônico no final, está terminando com ico. Então, isso quer dizer que ele tem oxigênio na sua fórmula. Então, ele vai começar com H, o seu radical tem que ser o C de carbono, né? Que é o que representa o carbono. E no final dele, como que a gente vai descobrir qual é o final dele vai terminar com oxigênio, né? Já sabe que termina com oxigênio porque termina com ico. Então, como que a gente vai saber a quantidade que tem, né, desses elementos para poder terminar com ico? A gente vai fazer aquele inox lá para poder descobrir, tá, gente? Depois eu vou explicar para vocês o inox de novo em outro momento. Então, a letra correta aqui é a letra B. Ah, tem o ácido sulfúrico também. Lembra que eu falei que o sulfúrico é o enxofre? Então, que a gente representa ele, a gente fala enxofre, mas na hora de colocar o ácido, ele passa a se chamar sulfúrico, sulfeto e tudo mais. Então, ele começa com H, então se ele está terminando com ico no final, quer dizer que ele tem oxigênio.
Então tem um elemento no meio, sulfúrico é o enxofre, que é o S, e vai terminar com O, que é o oxigênio. Então a letra B que é a correta. Alguns tipos de alimentos podem causar desconforto gástrico, principalmente em pessoas com estômago mais sensível. Para diminuir essa sensação de queimação, é importante evitar alimentos. Que tipo de alimentos é aconselhável não ingerir nessa situação? Então, quando a gente está com uma queimação no estômago, os alimentos ácidos que causam esse desconforto, pois nosso estômago já tem ácido clorídrico, né, que vai participar do processo de digestão, para fazer essa digestão. Então, quando a gente ingere alimentos ou bebidas que são muito ácidas, faz com que o nosso estômago ele fique cada vez mais ácido, se torne mais ácido, causando esse desconforto gástrico. Então, o nosso estômago ele tem uma capacidade de aguentar essa acidez. Então, quando a gente dobra essa acidez, quando a gente aumenta essa acidez, nosso estômago ele não aguenta e acaba causando essa queimação. Um grupo de alunos do 9º ano utilizou diferentes indicadores para definir o caráter ácido básico de alguns materiais. Então, nós temos aqui, suco de laranja, o indicador alaranjado de metila, ele ficou meio vermelhinho, a água do mar ficou laranja, o café azul de Montpio ficou amarelo e por aí vai. Então, com base na coloração dos indicadores, indique quais são ácidos e quais são básicos. Então, a gente tem que olhar naquela tabelinha, né, naquela retazinha para a gente saber mais ou menos com as cores. Então, os ácidos nós temos aqui o suco de laranja, nós temos o café e nós temos o vinagre. E os básicos nós temos água do mar, sabonete e água sanitária. Na página 32, começa falando aqui de pH, né? Papel indicador para poder estimular mais ou menos os valores aproximados de pH. Então, o chá, ele teve o pH 5, o sabonete 9, detergente 8, a água da torneira 6 e o vinagre 2. De acordo também com aquela reguinha lá de pH, a gente tem que falar qual o caráter que é, se é ácido ou se é base. Então, o pH 5 é ácido, o pH 9 é básico, o pH 8 é básico, o pH 6 é ácido e o pH 2 é ácido. Então, lembrando, até o 6 é ácido, o 7 é neutro e do 7 até o 9 é básico, tá? Aqui nós temos uma notícia onde fala carreta tomba e derrama carga de ácido sulfúrico na AMG 150 em Rio Acima. Então, aí tem a reportagem e aqui tem algumas questões para a gente responder. Qual a forma química do ácido derramado pelo caminhão? Então, tá falando do ácido sulfúrico. Então, ácido, hidrogênio, um radical e termina com oxigênio porque termina aqui no final com íco. Então, eu tenho H2SO4. Escreva a reação de ionização desse ácido. Então, a formação de íons. Eu tenho HSO4 aquoso. Então, aqui é como se tivesse dissolução em água, né? Que eu peguei e misturei na água. O 2 aqui eu ponho para frente para indicar a quantidade de H, né? A quantidade de hidrogênio que eu tenho. Mais o SO4 fica juntinho. E o 2 que tinha aqui eu passo aqui para cima com o menos. Tá bom? Então, essa é a reação. Para conter o ácido, considere que foi utilizado cal extinta. Qual o nome químico, a fórmula e a função inorgânica a qual pertence esse composto? Então, a cal, ela é hidróxido de cálcio, né? Então, é uma base. Então, se é uma base, eu preciso ter a fórmula, o nome, né? As letrinhas que fazem esse elemento, que é no caso o cálcio, que é o Ca, e preciso terminar com OH para poder ser a base. Então, a fórmula vai ser Ca, entre parênteses, OH2. Que aqui eu estou indicando que eu tenho 2 moléculas de oxigênio e 2 de hidrogênio. Se eu colocasse só aqui no finalzinho sem o parêntese, significaria que eu só teria 2 hidrogênio e o H seria um só. Então, por isso que eu coloco entre parênteses e o 2 aqui fora, para indicar que é 2 de cada. Numa das etapas de tratamento de água de uma cidade, a água captada é levada para uma unidade onde são adicionadas substâncias químicas chamadas de coagulantes. No Brasil, o coagulante mais usado é o sulfato de alumínio, a qual função orgânica pertence a esse composto, justifique sua resposta. Então, sulfato de alumínio. Eu tenho, prestem atenção aqui no detalhe, eu não tenho hidrogênio,
Então, se eu não tô começando com hidrogênio, eu já sei que não é um ácido. Eu não tô terminando com OH, então eu já sei que não é uma base. Eu não tenho um elemento radical só e oxigênio, então eu também não tenho um óxido. Então, eu só posso ter um sal, né? Então, pertence à função sal. Então, ele tem um cátion que é diferente de H+, então, seu cátion é diferente de H+, que seria Al+, e um ânion também diferente de OH-, que é o SO4. Então, eu tenho que ter o cátion e um ânion diferente do ácido e da base, para eu formar o meu sal, tá? O que ocorre quando um sal é adicionado à água? Então, quando o sal ele é adicionado à água, ele sofre a dissociação, ou seja, seus íons vão ser separados. Então, acontece a separação dos íons. No supermercado, encontramos à venda produtos denominados antimofo. Ao ler sua composição química, verificamos que apresentam cloreto de cálcio. Qual a fórmula desse composto? Então, cloreto de cálcio. Eu tenho aqui um sal, onde eu tenho o cloreto, vai ficar atrás, e o cálcio na frente. Então, eu tenho o cátion, que sempre fica na frente, depois o ânion. Que tipo de composto, do ponto de vista químico, é o cloreto de cálcio? É um sal, porque eu tenho um cátion diferente de H+, e tenho um ânion diferente de OH-. O cloreto de cálcio é um composto higroscópico. Procure o significado desse termo em um dicionário e anote aqui. Então, higroscópicos são aquelas que absorvem a umidade do ar. São substâncias que têm essa propriedade de absorver a umidade do ar. Então, isso faz com que esse antimofo ele absorva a umidade que tem no quarto, dentro de um guarda-roupa, para poder não mofar as roupas, por exemplo. Relaciona a propriedade dos compostos higroscópicos com a sua ação antimofo. Acabei falando, né? Então, quando ele diminui a umidade do ar, essas substâncias elas conseguem retirar um dos componentes essenciais que é para o desenvolvimento dos fungos, que é o vapor de água dentro da atmosfera. Então, se eu diminuo a umidade do ar, eu também vou diminuir a proliferação desses fungos. Por isso que tem esses antimofos, para poder tirar o máximo dessa umidade do ar, para não acontecer a proliferação dos fungos, o desenvolvimento dos fungos e acabar causando o mofo, que é um tipo de fungo. Observe o esquema apresentado para um teste de condução de eletricidade, no qual foram adicionadas separadamente em um becker com água pura as seguintes substâncias. Então, eu tenho aqui as substâncias de HCl, tenho NaOH, hidróxido de cálcio, ácido clorídrico, açúcar, né, que é a glicose, KNO3, que é um sal, e aqui hidróxido de potássio. Com base nas informações, responda as questões. Qual das soluções obtidas acenderam a lâmpada? Justifique sua resposta. Então, nós temos que vão acender a lâmpada: HCl, NaOH, KNO3 e KOH, pois quando em contato com a água apresentam íons em movimentos. Então, tanto o ácido quanto a base apresenta esse íon em movimento. Então, eu tenho aqui ácidos e bases. Quando eu coloco isso misturado em água, eu faço a separação desses íons, eu faço a dissociação desses íons. Então, os íons, quando eles ficam em movimento, eu tenho a produção de carga elétrica, né, de corrente elétrica. Se nas soluções 1, 2 e 4 fosse colocada fenolftalina, em qual delas o indicador ficaria rosa? Então, ficaria rosa aqui na 1 e também na 4. Na 2 e também na 4, porque ela fica rosa em meio básico. Então, as bases que nós temos é esse aqui, hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio aqui. Então, ficaria 2 e 4. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Temos o sublimado corrosivo, cal viva, potássio cáustica e espírito de sal. O sublimado corrosivo, cal viva, a potássio cáustica e o espírito de sal pertencem respectivamente às funções. Então, aqui nós temos um sal, né? Dois elementos, um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Temos aqui
um óxido, porque é um elemento radical só e oxigênio, não tem um terceiro elemento. Temos aqui uma base, ó, porque nós temos OH, e temos aqui no final um ácido, nós temos um H e um cloro, né? Então é clorídrico, um ácido clorídrico. Então a letra D é a resposta certa. Na 14, para a gente identificar qual função inorgânica pertence a cada um dos compostos. Então vamos lá. Nós temos aqui H2SO3, então ó, começando com hidrogênio e terminando com oxigênio, nós temos um ácido. AgNO3, então nós temos um sal. Por que nós temos um sal? Porque eu tenho um cátion aqui diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, eu não tenho hidrogênio aqui. Na2O, então tem um elemento só mais oxigênio, então quer dizer que eu tenho um óxido. Tem o OH aqui, ó, então a base. CaCl2 tem um sal, um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. HBr tem um ácido bromídrico. Aqui eu tenho MgOH2, tem um hidróxido de magnésio, então eu tenho uma base, já termina com OH. Aqui eu tenho um elemento só mais oxigênio, eu tenho um óxido. E aqui eu tenho KOH, tem uma base, terminando aqui com OH. Para cada tipo de reagente causador de incêndio, há um extintor específico utilizado com uma finalidade de evitar a propagação do fogo. Nos incêndios em instalações elétricas, por exemplo, não se pode ser utilizado o extintor de água, nesse caso o extintor de gás carbônico. Então, qual a função química que ele pertence? Então, o gás carbônico, que é o CO2, ele vai ser um óxido, é um elemento mais oxigênio, né? Então, nós temos um óxido. Qual a sua fórmula? CO2. Como a substância pode ser chamada? O gás carbônico ele também pode ser chamado como dióxido de carbono, por ele ter 2 oxigênios. Então, ele é chamado também de dióxido de carbono. Para que a água da chuva, mesmo em ambientes não poluídos, pode ser considerada levemente ácida. Por quê, né? Indique a fórmula do composto químico responsável por essa característica e sua função. Então, a água da chuva ela é considerada naturalmente ácida devido à presença desse gás carbônico na atmosfera, que é um óxido que, quando em contato com a água, ele forma esse ácido carbônico. Então, quando a água da chuva passa pela atmosfera, entra em contato com o gás carbônico, ele vai sofrer uma reação formando um ácido carbônico. Então, vai misturar, né, o hidrogênio e o oxigênio da água com o carbono e o oxigênio do gás, formando então o H2CO3, que é o ácido carbônico. Por isso que ela já é levemente ácida. Com relação aos efeitos sobre ecossistemas, podemos afirmar: as chuvas ácidas poderiam causar diminuição do pH da água de um lago, que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. Essa está certa. Então, a chuva ácida ela pode causar sim a diminuição do pH da água e fazer interferência nesse ecossistema. As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento dos vegetais também. Então, ela pode modificar as propriedades do solo e pode também limitar essas plantas de crescerem e de se desenvolverem. As chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior que o da água destilada. Não, essa não é verdadeira. Então, as respostas corretas são a 1 e a 2. Resposta C aqui. Agora nós vamos para o CA, então pega o CA aí na página 5 para a gente começar a correção, tá bom? Então vamos lá, falando sobre a estabilidade dos átomos. Então, em geral, os átomos dos elementos conhecidos como os gases nobres não se combinam com outros átomos, sendo por isso considerados inertes. O que justifica essa característica? Então, justifica que os átomos desses elementos químicos eles já apresentam um último nível de energia completo, ou seja, com 8 elétrons. Então, eles já estão estáveis. Então, sua camada de valência já está estável. Por isso que eles são, todos os outros querem se comparar a eles, né? A gente tem que chegar a essa regra do octeto. Se na natureza há cerca de 90 elementos químicos naturais, como existem tantas substâncias diferentes? Então, para poder adquirir a estabilidade desses gases nobres, os átomos de elementos químicos eles começam a se ligar de diferentes formas e combinações.
Então, isso faz a originar a grande diversidade de substâncias que existem. Então, por fazer essa ligação, esse tipo de ligação iônica, covalente, ligação metálica, eles vão formando outros elementos, por isso que a gente tem tantas substâncias diferentes. Qual a diferença entre ligações iônicas e covalentes? A ligação iônica vai ocorrer pela transferência de elétrons de um átomo para o outro. Então, eu estou transferindo elétrons, né? Então, quando eu tenho 1, 2 e 3 elétrons na última camada, eu vou mandar esses elétrons para outro elemento. Quando eu tenho 5, 6 e 7, eu vou pegar esses elétrons de um outro átomo. E na ligação covalente vai acontecer o compartilhamento de elétrons, que é o compartilhamento de pares de elétrons entre os átomos. O átomo do elemento hidrogênio é capaz de realizar tanto ligações covalentes quanto ligações iônicas. Isso depende de qual elemento químico ele se liga, né? Então, para a gente fazer uma representação aqui das substâncias formadas pelos átomos de hidrogênio e cloro, hidrogênio e sódio, indicando a ligação que ocorre entre eles. Então, entre o hidrogênio e o cloro, eu tenho uma ligação covalente. Por quê? O hidrogênio é a nossa exceção, né? Que ele vai querer se comparar ao hélio, tendo 2 elétrons na última camada. Então, a sua última camada aqui, a camada de valência, tem 1 elétron, então ele precisa só mais de 1. O cloro tem 7. Então, se eu compartilhar esse par de elétron aqui, o hidrogênio vai ficar com 2 e o cloro vai completar com 8. Ó, 2, 4, 6, 8. Então, eu tive um compartilhamento de elétrons, tem uma ligação covalente. Quando eu faço a ligação dele com o sódio, o que vai acontecer? Se a gente pegar na tabela, a gente olhar, o sódio, não vai dar para vocês verem aqui direito, mas o sódio, ele tem, a sua distribuição é 2, suas camadas, né? 2, 8 e 1. Então, é muito mais fácil ele perder esse 1 da última camada dele, porque a camada anterior é 8. Vocês olham aí no tabelinho que fica mais fácil. Então, se ele perder esse 1, ele vai ficar com 8 na última camada. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, ele vai doar esse 1 para o hidrogênio. Então, ele vai formar um íon positivo Na+, e, que é um cátion, né? E o hidrogênio vai formar um íon, né? Porque sofreu ionização, H-, porque está recebendo um elétron. Então, eu fiz uma ligação iônica, onde eu doei um elétron daquele que tinha tendência de perder para aquele que tinha tendência de ganhar, para acontecer estabilidade. Então, o sódio aqui perdendo 1, ele ficou com 8 na última camada, e o hidrogênio ganhando 1 ficou com 2, então todo mundo está estável, certo? Ignora isso aqui que eu acho que eles colocaram errado, né? Tá falando aqui que quando o hidrogênio é ligado ao cloro, compartilha seu elétron, e quando ligado ao sódio, ele perde seu elétron. O hidrogênio não perde não, quem perde o elétron é o sódio, tá? Então, ignora esse pedacinho aqui. Aqui tá falando pra gente observar as fórmulas químicas, para poder a gente falar os elétrons de valência, a tendência de ganhar e que tipo de ligação que é. Então, tem aqui HF, o hidrogênio, eu tenho 1 elétron na camada de valência, e o flúor eu tenho 7. Então, vocês podem pegar a tabela e ir verificando isso também, tá, gente? Fica mais fácil. Então, se eu tenho a tendência, se eu tenho 1 elétron, eu tenho a tendência de ganhar 1 elétron também para poder ficar estável. Eu não posso doar esse elétron do nitrogênio. Não posso perder, porque senão eu vou ficar com 0, aí eu não vou ficar estável. Então, o hidrogênio ele vai ter sempre essa tendência em ganhar ou compartilhar, tá? Se eu tenho 7 elétrons, então eu tenho a tendência também de ganhar 1 elétron. Então, nesse caso aqui, eu tenho um tipo de ligação covalente, porque eu compartilhei. Ninguém doou para ninguém. A gente só compartilhou os elétrons para poder ficar com 8 aqui e com 2 aqui. Então, tem uma ligação covalente. MgCl2. Então, meu magnésio tem 2 elétrons na última camada e meu cloro tem 7 elétrons. Então, se eu pego e dou 1 elétron para cá, vai ficar sobrando 1. Por isso que eu tenho 2 de cloro. Eu vou doar 1 para uma molécula de cloro e outro para outro átomo de cloro. Então, o magnésio ele tem a tendência em perder 2 elétrons, porque ele já tem 8 na penúltima camada. Então, é muito mais fácil para ele perder esses 2 elétrons. E o cloro é mais fácil ele ganhar esse 1 elétron para poder acontecer o compartilhamento. Acontecer a estabilidade. Sendo assim, se eu estou cedendo, né, e ganhando,
eu tenho uma ligação iônica. Então, o magnésio aqui está doando para o cloro esses elétrons. NH3. Então, o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada e o hidrogênio tem 3. Então, o meu nitrogênio ele tem a tendência de ganhar 3 e meu hidrogênio tem a tendência de ganhar 1. Então, como eu não posso doar esse hidrogênio aqui, eu vou compartilhar. Por isso que eu preciso de 3 hidrogênios. Cada hidrogênio vai compartilhar 1 com o nitrogênio, fazendo ele ficar com 8, e todos os 3 hidrogênios ficarem com 2. Então, se eu estou compartilhando, eu tenho uma ligação covalente. Aqui eu tenho 3 elétrons no alumínio e 7 elétrons no bromo. Então, o alumínio ele tem a tendência de perder e o bromo de ganhar. Então, se eu tenho a tendência de um perder e o outro de ganhar, tem uma ligação iônica. Aqui eu tenho 2 elétrons no Ca, né, que é o carbono. Carbono não, desculpa, que é o cálcio. E 6 elétrons no oxigênio. Então, meu cálcio tem a tendência de perder e meu oxigênio tem a tendência de ganhar. Então, se eu tenho opostos, né, eu tenho a ligação iônica. Aqui eu tenho 6 elétrons no enxofre e 6 elétrons no oxigênio. Então, os dois têm tendência de ganhar. Se os dois têm a tendência de ganhar, eu tenho uma ligação covalente porque eu vou compartilhar esses elétrons. Aqui no 6 está falando da configuração eletrônica de um elemento que tem forte tendência para poder fazer o quê? Ele tem forte tendência para poder ganhar um elétron. Então, ó, se eu pegar aqui e ver a última camada dele, ó, a última camada dele aqui é 3. Então, 3s2, 3p5. Então, 2 mais 5, 7. Então, se minha última camada é 7, é mais fácil eu ganhar um elétron para completar do que eu perder, né? Então, letra E. No 7 aqui eu tenho o elemento x, y, z, tem as configurações. Então, aqui na minha última camada eu tenho um elétron. Então, é mais fácil eu perder, né, esse 1 elétron. No Y aqui eu tenho 7 elétrons na minha última camada, então é mais fácil eu ganhar. E no Z eu também tenho 7, 8, né? Já tá completa aqui a minha camada. Então a gente pode afirmar aqui que X e Y eles tendem a formar uma ligação iônica. Por quê? Porque aqui eu tenho 1 e aqui eu preciso de 1. Então esse aqui vai perder e esse aqui vai ganhar. Então, esse aqui pode doar para esse. Então, eu posso fazer uma ligação iônica entre esses dois elementos. No 8, está falando que X e Z são elementos químicos com números atômicos 20 e 35. A ligação ocorrerá entre X e Z e a fórmula química do composto formado são. Então, eu tenho que pegar aqui esses números atômicos 20 e 35, fazer a minha distribuição eletrônica igual aqui. Então, se eu pegar lá na tabela também e quiser ver esse número atômico, o 20 a gente vai ser representado pelo cálcio, que a camada de valência vai ficar com 2, né? Então, é mais fácil eu perder esses 2. E o 35, se eu não me engano, é o bromo. Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo, é o bromo. Que a última camada dele vai ter 7. Então, é mais fácil eu ganhar 1. Mas já que o meu X aqui, ele tem 2 sobrando para eu doar, eu vou doar para o bromo 1, eu vou ficar com 8, completei. Mas vai sobrar 1, não pode sobrar 1. Então, eu coloco mais um átomo de bromo e dou para ele, esse que sobrou. Então, eu vou ter 1x e 2z, porque eu precisei doar para 2z para ficar todo mundo completo. Então, a ligação vai ser iônica, porque um tá ganhando e o outro tá perdendo. E a fórmula vai ser XZ2. Aqui nós temos algumas substâncias, né, pra gente poder colocar a molécula, o número de átomo, o número de elementos. Aqui não tá aparecendo os desenhos todos pra vocês, né? Não sei porquê, mas de vez em quando a apostila digital faz isso. Mas eu vou olhando aqui e vou falando direitinho. Aqui nós temos uma bolinha cinza, uma bolinha preta e essa bolinha azul. Então, o número de átomos. Se nós temos 3 cores diferentes, nós temos 3 átomos diferentes, né? E número de elementos, nós temos também 3 elementos diferentes. Tipo de ligação. Nós temos ligação simples, né? Que aqui em cima, onde está entre o cinza e o preto. E uma ligação tripla entre o azul e o preto. Qual a fórmula eletrônica? Nós temos H, que é o HCN, que é um ácido cianídrico. Então, nós temos o H fazendo compartilhamento, uma ligação simples com o carbono. E vamos ter uma ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. Então, uma ligação tripla.
Aqui nós temos 2 cinzas, 2 pretos e 2 cinzas aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números de átomos. Então, nós temos 6 bolinhas. Números de elementos. Nós temos o elemento cinza e o elemento preto. Então, nós temos só 2. Nós temos uma ligação dupla entre os 2 pretos e 4 ligações simples entre os pretos e o cinza. Então, nós temos, ó, 2 átomos de carbono, ó, que tá aqui, e 4 de hidrogênio. Então, entre esses hidrogênios vão fazer contato aqui nesse compartilhamento com o carbono, para todo mundo ficar com 8, e o carbono vai compartilhar aqui também 2 pares de elétrons. Na amônia, aqui nós temos azul e 3 bolinhas cinzas. Então, nós temos 4 átomos, né? 3 cinzas e 1 azul. E o número de elementos aqui nós temos 2, o azul e o cinza. Temos 3 ligações simples e temos aqui 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Então, a gente compartilha cada um com 2, cada um par, né? Para poder ficar completo. No 10 aqui tá falando pra gente pegar os dados que tem na tabela, identificar que tipo de ligação química que é para poder justificar a nossa escolha, né? Então tá falando que a substância A, ela não conduz eletricidade no estado sólido, mas conduz no estado líquido, que é o estado aquoso, né? Que é em meio à água. Então nós temos uma ligação iônica. Por quê? Porque a condutividade elétrica na ligação iônica, uma substância iônica, ela só acontece quando está misturado à água, que é quando sofre a ionização, né, e forma esses íons. Então, os íons eles vão ser formados quando está no estado aquoso, em meio aquoso. No estado sólido, não. Então, os íons eles fazem um retículo cristalino, caracterizando uma ligação iônica. E isso faz a produção de condutividade elétrica. A B aqui está dizendo que ela conduz no estado sólido. Então, é uma substância metálica. Porque ela consegue conduzir corrente elétrica do estado sólido, porque tem um movimento contínuo de elétrons. Os elétrons são ordenados. Então, é formada uma substância metálica. E na C, está dizendo que ela não conduz eletricidade nem no estado sólido, nem no estado aquoso. Então, nós temos uma ligação covalente, que não há presença de cargas elétricas para produzir essa corrente elétrica. Então, em qualquer estado, seja em meio aquoso ou no estado sólido, a ligação formada entre átomos de tipo covalente, que é o compartilhamento de elétrons, ela não produz essa corrente elétrica, tá? No 11 aqui é para a gente poder marcar a certa, né? De acordo com a capacidade de condução de corrente elétrica de certas amostras. Então, nós temos aqui o sal de cozinha em meio sólido não, em meio líquido sim, em açúcar não e não, soda cáustica não em sólido sim em líquido e alumínio sim e sim. Então, com base nas informações, essas amostras podem ser classificadas quanto ao tipo de ligação. Então, aqui nós temos, se ela não faz em meio sólido, mas faz em meio líquido, nós temos uma ligação iônica. Se ela não faz em nenhum dos estados, nós temos uma ligação covalente. Se em meio sólido ela não conduz, em meio líquido ela conduz, ligação iônica. Se ela conduz tanto em meio sólido quanto em meio líquido, nós temos uma ligação metálica. Então, aqui a resposta certa. Tendo conhecimento de como as ligações químicas se formam, podemos entender as propriedades dos compostos e imaginar como cientistas projetam novos materiais. Nos remédios, produtos químicos para a agricultura, polímeros usados nos artefatos, CDs, telefones, celulares, fibras sintéticas e por aí vai, né? Então, com base nos diferentes tipos de ligações, quais as ligações químicas responsáveis pela existência da substância? Sódio metálico, então, esse metálico tem uma ligação metálica, está formando um tipo de metal. O sal de cozinha é uma ligação iônica, onde um tem tendência a ganhar e o outro a perder. O ácido muriático é uma ligação covalente, onde eu faço compartilhamento de elétrons, né? Lembrando que o hidrogênio ele não pode perder o único que ele tem, então ele teria que ganhar, mas o cloro também tem que ganhar. Então, como os dois ganham, a gente faz um compartilhamento. E o oxigênio também faz compartilhamento, sendo uma ligação covalente. Então, a resposta aqui, letra E. No 13, está falando que as forças que mantêm os átomos unidos são fundamentalmente de natureza elétrica e são chamadas de ligações químicas. Então,
Então, sobre as ligações químicas, correto afirmar que as ligações químicas entre átomos de magnésio e cloro são do tipo iônica, magnésio e cloro. Por quê? Um tem tendência a ganhar e outro tem tendência a perder elétrons. Na 14, está falando que os átomos se combinam por meio de ligações químicas. Em relação a essas ligações, correto afirmar que acontecem ligações covalentes na água, pois há compartilhamento de elétrons entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Ligações covalentes na água, que a gente está querendo dizer, na formação da molécula da água, tá? Então, tem compartilhamento entre o hidrogênio e o oxigênio que formam a água. Letra C aqui é certa. Na 15 tem um textinho e a gente vai marcar o verdadeiro ou falso. Então, a primeira fala que cada molécula de água apresenta um átomo de oxigênio ligado ionicamente a 2 átomos de hidrogênio. Então, essa primeira aqui é falsa. Então, nós temos realmente um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, mas é uma ligação covalente, não iônica, né? O compartilhamento de elétrons entre os átomos constituintes da molécula de água caracteriza uma ligação covalente entre eles, tá certa? Na fórmula estrutural da água, há um par de elétrons compartilhado entre o átomo de oxigênio e cada átomo de hidrogênio. Sim, cada átomo de hidrogênio compartilha com um par de elétrons com oxigênio para poder formar o 8. A combinação dos átomos dos elementos químicos na molécula de água faz com que a fórmula química seja composta por 2 átomos de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Na verdade, é o contrário, né? Essa tá falsa. É 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Na 16, tá falando para a gente poder marcar as respostas corretas, né, as afirmativas corretas, de acordo com a obtenção do cloreto de sódio a partir da água do mar. É um processo eficiente de baixo impacto ambiental, visto que se utiliza energia solar e dos ventos para evaporação da água. Então, a respeito do cloreto de sódio, a gente vai afirmar que é uma substância iônica formada pela combinação de um metal e um não metal, né? Cloreto de sódio, NaCl. Então, é formado por um metal e um não metal. Tem temperatura alta de fusão devido à grande atração entre os íons. E também é um condutor de eletricidade quando fundido, tá? Então, letra A, C e E. Aqui nós temos como que é o nome desse negócio mesmo? Não é caça-palavra, não. É cruzadinha, lembrei. Então, vamos aqui acompanhar. Movimento contínuo de elétrons em torno de íons metálicos positivos. Então, nós temos uma nuvem eletrônica. Substância que em meio aquoso apresentam cargas positivas e negativas em movimento e com isso conduzem corrente elétrica. Então, são os eletrólitos. Fenômeno em que o mesmo elemento químico forma substâncias simples diferentes. Chama isso de alotropia. Processo de separação dos íons, dissociação iônica. Compartilhamento de um par de elétrons, ligação simples. Liga metálica nos átomos que compõem as moedas. Então, bronze, que a maioria das moedas são feitas de bronze, né? Um dos componentes da moeda é o bronze. Ligação que ocorre pelo compartilhamento de elétrons na camada de valência dos átomos envolvidos. Compartilhamento, ligação covalente. Interação entre íons de cargas opostas e ligação iônica, né? Fórmula que representa o modo como ocorre o compartilhamento é a fórmula eletrônica. E a regra dos átomos estáveis é a regra do octeto. Então, quem corrige aí direitinho, façam aí direitinho. Deixa eu só olhar aqui. Na próxima aula, que será na quinta-feira, nossa aula ao vivo, vai ser 8h30, de 8h30 às 9h30, a gente vai terminar de fazer algumas correções. Então, quem não tá com as aulas em dia, coloca as aulas em dia, faça as atividades, me mandam o quanto antes, pra gente conseguir fazer essas correções, pra gente conseguir dar prosseguimento à nossa aula de quinta-feira, tá bom? Beijo e até mais!